Olá, eu sou Lívia Lemos, jornalista, e hoje estamos juntos para gravar mais um episódio do podcast da Clínica ProRim, em comemoração ao Dia Mundial do Rim 2026, que é celebrado normalmente na segunda quinta-feira do mês de março. Este ano caiu no dia 12 de março. Esse ano a campanha da Sociedade Brasileira de Nefrologia traz um tema que vai muito além do consultório. Cuidar das pessoas e proteger o planeta. O objetivo é lembrar que saúde renal é um direito de todos e que falar dos rins também é falar de equidade, prevenção e sustentabilidade. E para isso, hoje eu trouxe aqui o nefrologista Dr. Luiz Pereira, da Clínica ProRim. Dr. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lívia. Bom dia a você, bom dia a todos que nos ouvem. Realmente, o Dia Mundial do Rim vem ganhando a cada ano uma dimensão muito grande no Brasil e no mundo afora. Pois é uma iniciativa da Sociedade Internacional de Nefrologia. E a Sociedade Brasileira de Nefrologia é uma das mais atuantes nessa área. Inclusive, dá muitas lições, digamos assim, na sociedade internacional em como fazer realmente um evento. Então, aqui eu gostaria já de parabenizar a diretoria da Sociedade Brasileira de Nefrologia pela iniciativa e pela forma como conduz esse evento e promovendo assim inovações. Ok. Doutor Luiz, para começar, o tema deste ano propõe cuidar de pessoas e proteger o planeta. Como é que esse conceito se traduz na prática para a nefrologia? Nossa, realmente quando a gente vê assim à primeira vista esse tema, né? Nossa, como proteger, parece o planeta parece um pouco assim, digamos, fugiu o termo correto, mas um pouco pretensioso. Essa é a palavra, proteger o planeta. Mas, se a gente for analisar bem, há tanto as mudanças climáticas, choques térmicos, né? Você vê ondas de calor extremo, de frio intenso, né? Se alternando de forma mais intensa a cada ano, aquecimento global. Isso pode interferir na saúde das pessoas e nas doenças renais. Desidratação, o aquecimento global favorecendo o crescimento de doenças tropicais que podem afetar os rins. E, no outro lado, né, no sentido oposto, as doenças renais, principalmente aquelas doenças que atingem o estágio avançado da doença renal crônica, e o paciente necessita de tratamento dialítico, principalmente a hemodiálise, ela causa impactos ambientais que a gente não imagina. O consumo de água é absurdo, até você ter uma água purificada para fazer um tratamento como a hemodiálise. O sistema de tratamento da água por osmose reversa consome muita água. Consequentemente, muitas máquinas funcionando, ar-condicionado e tudo mais, consumo de energia e uma quantidade absurda de material plástico. Isso vai ser descartado. Então, isso tem um impacto ambiental e digamos que as duas coisas se retroalimentam. Doença renal crônica impactando o meio ambiente impactando o aparecimento da doença renal. E quando falamos em desigualdade no acesso à terapia renal, aqui no Brasil, o que isso significa no cotidiano do paciente? Onde é que estão, assim, os maiores gargalos? Hoje, o grande problema é a falta de vagas no sistema SUS. Então, se você abrir noticiário em qualquer estado, você vai perceber que existem números variados de pacientes internados sem poder ter alta hospitalar
porque não tem vaga nas clínicas satélites para a realização do procedimento. Então, isso não acontece na rede privada. Mas a rede privada ela é responsável por apenas 20% do contingente de pacientes precisando de diálise. Então, é um grande problema hoje. A Sociedade Brasileira de Nefrologia, junto com a Comissão Parlamentar em Nefrologia, tem trabalhado muito duramente com o Ministério da Saúde para melhorar esse cenário. Então, você imagina, o paciente tem condição de auto-hospitalar, mas ele não pode ir para casa porque ele não tem onde fazer hemodiálise. Então, ele tem que ficar fazendo hemodiálise no hospital enquanto internado. Se ele tiver alta, ele não vai ter como fazer esse procedimento. Então, isso, eu diria hoje que seria a maior desigualdade em relação ao SUS e o sistema privado, de saúde privada, saúde suplementar, em relação à doença renal crônica. Ok. Ainda dentro da campanha, existe uma ligação direta entre prevenção e impacto ambiental. E como é que o diagnóstico precoce ele pode reduzir essa pressão sobre tratamentos de alto custo e alto impacto? Sim, eu acho que a prevenção. Por exemplo, eu deixei claro aqui que o grande impacto da doença renal crônica, já no seu estágio avançado, no tratamento com hemodiálise, ele gera um grande impacto ambiental. Hoje nós temos muitas formas de fazer prevenção de doença renal crônica. Depois a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Mas, digamos, se você previne que o paciente vá para esse estágio avançado e precise de hemodiálise, você vai estar preservando o meio ambiente, que você vai deixar de consumir tanta água, de consumir tanta energia e de jogar tanto resíduo plástico na natureza. Ok. E no cenário internacional, já existem iniciativas sustentáveis já na nefrologia, a gente sabe, tem acompanhado. O que é que o Brasil ele pode aprender com essas iniciativas e aplicar para a nossa realidade? Aí teríamos que ver assim, em dois cenários diferentes. Um no cenário preventivo, né, que seria a forma de você evitar que o paciente chegue à doença renal crônica avançada e precise de diálise, e a outra é na própria TRS, né, como a gente chama, terapia renal substitutiva. Então, vamos lá. Primeira parte, rapidamente, né, na prevenção. O Brasil já usa muitos dos medicamentos usados pelo mundo afora como formas de prevenir a progressão ou mesmo de você bloquear a doença renal crônica e evitar que o paciente chegue à hemodiálise. Assim como na linha de pesquisa, eu sou frequentemente questionado no WhatsApp por pacientes ou amigos, falam assim, Luiz, isso aqui que saiu no Instagram é fake ou é verdade? Porque chega a soar como uma coisa meio utópica, né? Então, sai uma notícia de que um centro de pesquisa em algum país conseguiu isolar uma forma de neutralizar a fibrose, que digamos, é a fase final da lesão renal. Fibrosou, tecido cicatricial, ou seja, morreu aquela célula e o tecido deixa de funcionar. O órgão deixa de funcionar por perdas de suas células. Então, você começa a dominar uma tecnologia que vai impedir a fibrose ou que aquela célula possa ser regenerada, ou isso abre uma perspectiva enorme. Só que, como sai na mídia social, é assim, falam dessa pesquisa, mas o título é O Fim da Hemodiálise. Bom, os pacientes ficam loucos. Meu Deus, vou sair da hemodiálise. Não é? Isso é verdade? É verdade, mas não agora. Só Deus sabe quando isso vai acontecer, porque são pesquisas feitas em células, depois vão para animais de experimentação, depois serão testados nos seres humanos. Uma coisa é você trabalhar em laboratório com uma única célula, ou com cultura de células. Outra coisa é você trabalhar com o órgão inteiro funcionando, no organismo inteiro.
Então, isso é complexo, mas um dia chegaremos lá. Porque tudo que o homem pensa, ele faz. Isso é impressionante. Isso é histórico. É só olhar para trás e você vai ver que tudo que se pensou pode ter demorado muito, mas chega lá. Eu acho que um dia chega. Tanto a regeneração celular, evitando a doença crônica avançada, como aquele já lesado, a regeneração celular, e você, a partir daí, criar órgãos iguais aos seus que funcionem sem precisar você fazer diálise. Esse é o sonho. E já na linha já de quem já está em diálise é usar métodos mais, digamos assim, sustentáveis, com menos agressão ao meio ambiente. Aí pesquisa para você conseguir, digamos, purificar uma água sem gastar tanta água, não ter tanto consumo de energia. A própria diálise peritoneal, vamos fazer aqui puxar um pouquinho a brasa para a nossa sardinha, é um método mais sustentável, embora gere resíduos, mas bem mais sustentável do que a hemodiálise, pois a água usada é só da solução de diálise que o paciente já recebe. Tem resíduo plástico. O consumo de energia é muito baixo. Então, de qualquer forma, já agride menos a natureza do que uma técnica como a hemodiálise. Então, assim, em linhas gerais, isso aí. A doença renal crônica, ela é silenciosa para a maioria das pessoas, né? A maior parte das pessoas só percebe que tem alguma doença renal depois que ela já está até em estágios avançados. Perfeito. Né? Então, quais são aqueles sintomas inespecíficos que a gente deve acender um sinal de alerta antes mesmo de ter os exames? Vai depender muito da doença que está causando, né, o dano renal. Então, vamos assim. Se for uma doença glomerular, o glomérulo é o filtro renal. Então, uma inflamação desses filtros pode gerar uma glomerulonefrite, por exemplo. E a glomerulonefrite pode se manifestar com edema. Então, a pessoa nunca teve nada, de repente está toda inchada. Opa, esse é um sinal de alerta de que eu posso estar com um problema renal. Claro, tem várias outras causas de edema, mas um edema, né, de maior monta, sempre vai pedir uma investigação renal para poder afastar uma síndrome nefrótica, uma doença glomerular, como causa de uma doença que pode evoluir para estágio avançado e precisar de diálise. Então, é a forma de prevenção. Mas eu concordo com você quando você... E a gente vai abordar isso aí um pouco mais adiante, que eu sei que tem uma outra pergunta aí que engloba isso. A grande maioria dos pacientes que está em diálise hoje tem como causa hipertensão e diabetes. Os dois juntos, 70% dos pacientes na unidade de diálise. É muito. E essas doenças são extremamente silenciosas também. Então, se a pessoa nem sabe que é hipertensa e nem sabe que é diabética, ela está ali danificando o seu rim. Ou sabe que é hipertenso, sabe que é diabético, mas não cuida direito do seu problema. Não sinto nada, não sei para que tomar tanto remédio. Está ali danificando o seu rim. Então, nesse caso, se a pessoa não fizer exames, ela não vai saber que tem problema renal. Então, são dois extremos. Quer dizer, realmente, a doença renal crônica é uma doença silenciosa. Ela, por si só vai dar sintomas em estágios muito avançados, quando aí o paciente desenvolve os sintomas da uremia, que é a ureia muito alta no sangue, e vai tirar o apetite da pessoa, vai começar a emagrecer, vai ficar nauseada, pode vomitar. Então, ou seja, a pessoa já está ali com o pé na diálise. Então, essa aí não vai ter mais do que a gente prevenir. Ali vai ser preparar o paciente para entrar em diálise. Ou, se ele tiver uma doença renal que dê sintomas que possam alertar o médico assistente para uma doença renal, ela deve ser investigada. E por que exames simples, como a creatinina, o exame de urina tipo
tipo 1, né? Ainda não fazem parte da rotina da população, mesmo sendo acessíveis. Eu diria assim, que fazem e não fazem, né? Quer dizer, a urina tipo 1, como a gente aqui chama do sumário de urina, né? É um exame extremamente barato, extremamente simples. Deveria estar em qualquer check-up, em qualquer revisão médica, em qualquer triagem, mas eu recebo pacientes com alteração da função renal e olho que ali não foi pedido o exame de urina. Então, o paciente foi me encaminhado já numa fase, digamos assim, posterior, quer dizer, ele já tem um dano renal e talvez tivesse sido feito um simples exame de urina antes, já detectasse numa fase mais precoce. O sumário de urina e um outro exame que é a detecção de albuminúria. Você tem técnicas também simples, uma amostra de urina, você fazer a relação albumina-creatinina na urina, ele vai dar alterações precoces, antes mesmo do sumário de urina ter alterações. E ali já é um sinal não só de risco cardiovascular, como risco de progressão de doença renal. Então, você tem exames muito precoces. Se o paciente é diabético e hipertenso, ele tem que ter o sumário de urina e uma pesquisa de albuminúria incluída. A gente fala só no sumário de urina, que é mais simples a nível populacional, mas a nível assim, de um check-up, no paciente com risco, e depois que a gente vai falar sobre isso, incluiria também a relação albumina-creatinina na urina, que vai sinalizar prognóstico de doença cardiovascular e risco de progressão de doença renal. E a creatinina, um exame extremamente barato, que aí é que vem o problema. Muitas vezes a creatinina ela é solicitada. E o que me deixa mais triste é que está alterada e ela é negligenciada, não é valorizada. Então, às vezes, pede ali no pacote lá do check-up, sempre você vai ver creatinina. É difícil você não ver um exame de creatinina numa solicitação para pré-operatório, para um check-up geral. Você sempre vai encontrar creatinina. Só que muitos médicos olham, aumenta muito pouquinho. Isso aqui é bobagem, não se preocupe não. É pouca coisa que está alterada. Pois é nessa fase que o rim perde mais função. Existem equações que estimam a taxa de filtração glomerular, que grosseiramente é o percentual que os rins estão funcionando, a partir da creatinina. Então, e a idade é muito importante, a idade e o sexo, na verdade, o gênero. Então, um paciente de 30 anos de idade, com uma creatinina na faixa normal, mas no limite superior da normalidade, não está adequado para a idade dele. Então, você tem que levar isso. E quando você faz uma estimativa da taxa de filtração, pode estar na faixa normal, mas vai estar ali, mais de 90 ml por minuto, mas deveria estar 115, 120. Então, esse rim está sendo agredido de alguma forma, ou foi agredido de alguma forma. Então, além de bater na tecla, mas a coisa é tão complexa que a gente... existe um colega chamado Edson Souza, que é conhecido como Edson da creatinina. Uhum. O cara digamos assim, não é só um entusiasta, ele é um guerreiro nessa briga por incluir creatinina em tudo. Então, ele só anda com camisas da creatinina, o blog dele, as postagens, tudo de creatinina. Ele criou os embaixadores da creatinina, aqueles que dão aula, falam muito da creatinina, ele dá um título de embaixador da creatinina. Então, o cara é um entusiasta disso. Há quem chama até ele de doido, mas ele é responsável por essa grande divulgação, um dos responsáveis por essa grande divulgação. A Sociedade Brasileira de Nefrologia encampou essa briga dele, valoriza todo esse trabalho, para que, primeiro, a creatinina seja falada, as pessoas conheçam creatinina.
está ajudando, por incrível que pareça, a se conhecer mais creatinina agora é a creatina, que virou moda todo mundo usar creatina. É um nome parecido, É um nome né? parecido, Então acaba puxando a eu atenção. tenho recebido muita consulta porque as pessoas estão indo lá com a creatinina elevada, ou seja, uma alteração da função renal, mas na realidade ela está usando creatina que faz elevar a creatinina, já que a creatinina é um resíduo do metabolismo muscular. Então, isso de alguma forma tem ajudado a divulgar a creatinina como uma forma de avaliar a função renal. Nessas campanhas se bate muito nessa tecla, atores. Recentemente, Jackson Antunes, ator conhecidíssimo, foi transplantado, fazia hemodiálise, e a esposa doou um rim para ele, ele foi recentemente transplantado, gravou um ótimo vídeo falando da creatinina. Então, isso tudo ajuda a divulgar o método. Mas o que me deixa triste é isso, principalmente em quem tem o exame na mão e não sabe interpretar e manda o paciente para o nefrologista mais tardiamente, quando a creatinina já está muito mais alta e a gente já tem menos chance de fazer a prevenção ou evitar a progressão da doença. Certo. Doutor Luiz, quem deveria fazer, então, esse rastreamento anual obrigatoriamente? Quais são aqueles grupos mais vulneráveis? São chamados grupos de risco. Os dois que eu já falei, os campeões, hipertensos e diabéticos, os obesos. Hoje a gente já sabe que a obesidade é uma causa de doença renal crônica isolada. Então, hipertensão, diabetes, obesidade. Os idosos, porque há uma perda natural da função renal com a idade. A partir dos 30 anos, a gente perde em torno de 1 ml por minuto por 1,73 metro quadrado da nossa taxa de filtração. Isso a cada ano. Temos 2 rins, nós temos uma reserva funcional que a gente não usa, e a partir dos 30 anos a gente vai perdendo isso lentamente. Então, a idade é importante e, a depender dos danos que aconteceram na vida dessa pessoa aí ao longo da sua jornada, isso pode impactar mais cedo ou mais tarde. História familiar de doença renal crônica. Então, tem alguém na sua família com doença renal crônica, você é um candidato a fazer revisões periódicas para avaliar a sua função renal. Certo. Do ponto de vista, então, das políticas públicas, que mudanças estruturais poderiam reduzir o número de pessoas que chegam tarde demais à terapia renal substitutiva? O senhor já falou aqui que se, de repente, as pessoas tivessem essa facilidade de fazer o exame, no exame de check-up fosse solicitado a creatinina, né, e avaliado adequadamente, né, tivesse uma atenção maior, talvez isso reduziria o número de pessoas que venham a ter problemas renais. Então, vamos pegar isso a nível de saúde pública. Treinamento das equipes que trabalham na atenção básica de saúde. Então, são exames que têm que ser feitos ali, né, na atenção primária. Então, médico de família, né, a atenção básica de saúde ali no posto de saúde ali. Então, sumário de urina, creatinina, ali você já vai triar bastante isso aí. E uma atenção especial para esses pacientes dos grupos de risco, né? Os obesos, os diabéticos, os hipertensos, quem tem doença renal na família e tal. Cardiopatas. Agora, uma vez detectado o problema renal, e isso o Ministério da Saúde já está fazendo sua parte, não como a gente gostaria, mas já é um grande avanço, é a disponibilização das medicações com potencial protetor renal, que são medicamentos muitas vezes caros. Então, a disponibilização dessas medicações sem custo para a população como um todo, ou como está hoje, especificamente para um grupo mais em risco. Então, vamos dar o exemplo aqui, o que já é feito há muito tempo, e isso teve impacto, que é, por exemplo, antihipertensivos serem doados nas farmácias populares. As pessoas se cadastram lá e todo mês recebem a sua medicação. Então,
Alguns grupos desses antipertensivos que são dados de graça têm efeito protetor renal. São os inibidores da enzima conversora da angiotensina 2, o captopril, enalapril. Então, são dados de graça, assim como os bloqueadores de receptor da angiotensina, losartana, valsartana, são medicamentos que são dados de graça em determinadas dosagens e, além de serem antipertensivos, são protetores renais diretos. Recentemente, um grupo de antidiabético oral, que são os inibidores de SGLT2, especificamente a dapagliflozina, já está na farmácia popular de graça para quem tem mais de 65 anos para cima. Queria que fosse para todo mundo, mas já é alguma coisa. Pega aquele risco dos idosos que têm, né, estão numa faixa de maior risco. Então, não precisa ser diabético, porque a gente usa esse medicamento também para doença renal crônica em não diabéticos. Então, o efeito protetor é tão bom, principalmente quando associado a um desses antipertensivos que eu falei, com potencial de proteção renal. Então, já é um avanço. Então, isso vai fazer com que menos pacientes cheguem a precisar de diálise no futuro. Então, é uma política cara, mas vai ser muito mais barata do que pagar hemodiálise a vida toda para aquele paciente. Então, são políticas simples e que podem ser ampliadas para outros medicamentos que já comprovaram ter esse potencial de proteção renal e ampliar ainda mais essa oferta para que menos pacientes cheguem a precisar de diálise. Entrando agora na questão da diálise peritoneal, que é um tratamento seguro, importante, mas ainda tem muitas dúvidas acerca desse tratamento. Quais são aqueles mitos que mais atrapalham o entendimento dos pacientes? Olha, eu acho essa pergunta eu teria que passar aqui 1 hora falando a resposta. Mas vamos tocar rapidamente em alguns pontos. Dos pacientes em diálise no Brasil hoje, apenas 7% mais ou menos fazem diálise peritoneal. Tem 1000 explicações para isso, mas vamos lá algumas. Primeiro, a forma como a diálise peritoneal é remunerada no sistema público de saúde não encoraja as clínicas que fazem hemodiálise a fazerem diálise peritoneal. Porque geralmente vão ter prejuízo ou não vão ter, digamos assim, o resultado que tem com a hemodiálise. Por conta disso, muitos centros de treinamento não fazem esse procedimento. Então, o residente que está sendo treinado naquela instituição, ele não aprendeu a fazer diálise peritoneal. Então, ele não conhece diálise peritoneal. Sabe que existe, mas aprendeu a fazer hemodiálise, ele vai continuar fazendo só hemodiálise, não conheceu diálise peritoneal, ou vai achar que não presta, ou vai achar que, por não saber, não vai nem indicar. Então, toquei aqui em 2 pontos assim, muito importantes, que é a formação médica do nefrologista na sua residência, como a abertura a esse programa no SUS sem que haja uma remuneração adequada pela sua realização. Existe hoje um trabalho forte da sociedade, da Frente Parlamentar em Nefrologia, no Ministério da Saúde, para incentivar a diálise peritoneal. Nós moramos num país continental, onde nem todas, obviamente, aliás, uma pequena quantidade de cidades têm unidades de hemodiálise. Então, pacientes que moram em cidades que não têm esse centro têm que viajar 3 vezes por semana para fazerem a diálise num centro que tem hemodiálise. Isso é custoso, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista de desgaste do paciente. O paciente perde 3 dias inteiros. Pacientes chegam a viajar 300 quilômetros por dia, então 3 vezes por semana, sujeito a riscos de acidente em estradas.
o desconforto em si. Então, se ele fizesse diálise peritoneal, ele faria o tratamento em casa e poderia só ir àquele centro, mesmo em outra cidade, mais uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a depender do seu estado. Então, seria uma grande saída para um país do tamanho do nosso. E aí tudo volta àquela questão da remuneração. Hoje, a única empresa que entrega material na casa dos pacientes que fazem diálise peritoneal não entregam em determinados pontos do país, porque o preço é o mesmo e se ele for enviar o material para o norte do país, muito longe da fábrica, o preço do transporte não paga o que o Ministério da Saúde paga por aquele produto. Então, hoje, quase por muito pouco não se fechou diálise peritoneal no país. Uma das empresas saiu, hoje só tem uma, e isso tem dificuldade, é um dos fatores que dificulta a sua disseminação, além da educação na área, além da divulgação do método. Então, eu recentemente, um paciente meu internou numa UPA e o plantonista da UPA ficou impressionado. O plantonista da UPA não sabia que existia aquele método. Para ele só existia hemodiálise. Ele ficou surpreso em saber, eu não conhecia esse método. Quer dizer, então você imagina, um médico é formado sem saber que existe diálise peritoneal e nefrologistas são formados, sabem que existe, mas não são treinados na diálise peritoneal. Então tudo isso dificulta muito a divulgação, o acesso a essa terapia. É uma terapia que, não tenha dúvida, ela é tecnicamente igual à hemodiálise, do ponto de vista de fazer a sua tarefa de filtrar o sangue e deixar a pessoa estável até que possa receber um transplante renal para aqueles que podem. Agora, dá uma qualidade de vida muito melhor. O paciente faz o seu tratamento em casa, geralmente enquanto dorme, tem o dia livre para fazer suas atividades, permite a subgrupos, como pacientes cardiopatas, terem um tratamento muito mais suave, sem as complicações na hemodiálise de hipotensão, de angina, uma série de processos que podem acontecer no paciente cardiopata. Então, tem subgrupos que vão muito bem na diálise peritoneal. Outros podem fazer igualmente hemodiálise ou diálise peritoneal, poderia ser oferecido sempre àquele paciente para ele escolher o que ele gostaria de fazer. Ninguém gostaria de fazer diálise, por isso a gente bate na prevenção, mas chega uma hora que não tem como evitar o início daquele processo e ele vai ter que optar por um dos procedimentos. É isso aí. Para quem faz essa diálise em casa, esses pacientes, quais são aqueles cuidados que precisam ser reforçados para garantir segurança? Assim, o paciente só vai fazer, fala assim, a peritoneal, que é feita em casa, hoje você tem opções de também fazer hemodiálise em casa. Ainda não é uma coisa tão ampla como em outros países, mas já há aqui para planos de saúde, especificamente, alguns planos pagam hemodiálise domiciliar. No SUS, não conheço essa possibilidade aqui no Brasil. Mas, quando se fala hoje em diálise domiciliar no Brasil, eu vejo mais a diálise peritoneal como uma opção mais viável. Então, o paciente é treinado na clínica e seus familiares a como proceder nas diversas situações, desde a realização do procedimento em si, que é extremamente simples, nunca ninguém deixou de aprender a fazer aquela técnica. No começo há aquela insegurança habitual, mas logo eles dominam a prática e eles, seguindo toda a técnica que foi ensinada
durante o treinamento, não começarem a reinventar a roda, que pacientes gostam de, não, acho que é assim, não sei para que isso, acho que assim é melhor. Então, geralmente, os problemas em diálise peritoneal acontecem quando os pacientes começam a criar a sua própria técnica. Geralmente não dá certo. Aquilo ali já foi testado, aprovado por anos de experiência, algumas modificações técnicas foram feitas justamente para dar segurança de que aquele tratamento será feito sem qualquer empecilho, sem qualquer complicação. Então, seguir as técnicas que foram ensinadas durante o treinamento. Falando agora sobre alimentação, qual é o impacto real da nutrição no controle da doença renal crônica? Assunto que eu queria muito estar aqui com a nossa super equipe de nutricionistas da clínica ProRim. Nós temos profissionais de altíssimo gabarito lá na clínica e, infelizmente, elas não tiveram agenda para estar aqui hoje, né, nos brindando com essas informações preciosas. Eu diria que não há espaço na nefrologia sem nutricionista, tanto no tratamento conservador, que é aquela fase em que o paciente tem a doença renal crônica, mas não está precisando de diálise, está em estágios 3, 4, né? Mesmo no estágio 5, mas ainda sem aquela necessidade urgente de diálise, e como no paciente que já está em diálise. São dietas diferentes, uma para evitar a progressão da doença, que a gente sabe que fatores nutricionais podem acelerar a progressão da doença renal, mas que, ao mesmo tempo, a restrição, por exemplo, dá um exemplo, a restrição de proteína não seja tão intensa para ele desnutrir, ou que a restrição de potássio também não seja tamanha para privá-lo de alimentos que ele goste. Então, tudo isso tem que ser muito bem balanceado, estudado, e o nutricionista é quem faz isso muito bem. A gente dá uma pincelada assim, evite isso, evite aquilo, mas a gente sempre manda para o nutricionista saber o que é que o paciente gosta de comer, e o paciente vai fazer uma dieta específica, mas não é para morrer de fome. Então, e quando vai, às vezes, no nutricionista generalista que não tenha essa formação na área nefrológica, fazem tanto faz o paciente estar no estágio 3, no estágio 5, vai fazer a mesma dieta ali, pacotaço, e ele vai morrer de fome, não vai seguir, porque durante algum tempo ele segue, perde um peso absurdo e às vezes indesejado, e ele não tolera. Não consegui seguir aquela dieta, era muito rígida. Então, as nossas nutricionistas têm treinamento para isso, para oferecer um tratamento balanceado, que ele não faça uma dieta que prejudique o seu rim, mas que ele se mantenha bem nutrido e dentro do que ele gosta de comer, encontrar ali situações que vão lhe dar prazer e não um castigo, digamos assim. Já o paciente que já está em diálise, a dieta muda completamente, principalmente na diálise peritoneal, que geralmente é um tratamento diário, então ele tem uma dieta mais livre. Então ele pode ingerir algumas substâncias que na hemodiálise ele teria que naquele dia suspender, só usar no dia que for fazer a hemodiálise, como o potássio, que pode subir muito. Então, tem uma ingestão de proteína um pouco maior. Então, ela vai adequar a questão do fósforo, que é um calcanhar de Aquiles no paciente em diálise. Então, alimentos que são ricos em fósforos, que são importantes, e tem alimentos ricos em fósforo, que são supérfluos. Então, elas vão alinhar isso aí também. Listar quais são os alimentos ricos em fósforo que ele não pode deixar de ingerir, mas ele vai deixar de ingerir aquele alimento sem qualquer poder nutricional, mas que vai elevar bastante o seu nível de fósforo. Assim, exemplos gerais, mas depois a gente faz uma sessão específica com elas para a gente ver realmente como é importante o acompanhamento da nutricionista.
Vamos convidá-las para o próximo episódio, porque realmente é uma coisa muito importante, porque a gente sabe que a nutrição é parte fundamental do tratamento, né? Sim, só um parêntese. O paciente em diálise. Muitos pacientes retardam ao máximo o início da diálise, porque ninguém quer fazer diálise, isso é um fato. Tá? Então, alguns aceitam começar na hora certa, outros teimam, não, doutor, ainda estou me sentindo bem, eu acho que ainda posso ficar um tempo sem diálise, aperta a dieta, tira mais proteína, tira aquilo, e ele entra em diálise desnutrido. Isso já é um primeiro péssimo sinal prognóstico. Então, um paciente que entra desnutrido em diálise, ele vai ter uma evolução pior do que aquele que entrou na hora certa com seu status nutricional ok. Se ele consegue, num período de 3 meses, por exemplo, recuperar esse estado nutricional, normalizar sua albumina sérica, a albumina no sangue, que é um bom marcador de prognóstico, de nutrição e de prognóstico, significa que ele foi bem e ele vai ter uma boa evolução. Pacientes com desnutrição, que se mantém desnutrido de diálise, a gente sabe que ele vai complicar, a gente não sabe de quê, mas sabe que ele não vai ter uma boa evolução. Então, é importantíssimo a participação das nutricionistas no paciente com doença renal crônica. A hipertensão, a diabetes e a obesidade, elas continuam crescendo, né? No país. Acho que até no mundo, né? E o que esse cenário projeta para a saúde renal nos próximos anos? É uma coisa, eu vinha até um pouco assim, refletindo sobre esse tema, que não é só educação, é importantíssima, mas não é só educação. Vamos pegar, assim, populações, civilizações, países, continentes. Vamos pegar Europa e Estados Unidos. Vamos lá. Europa, você tem um grau de escolaridade muito alto, mas você não tem o percentual de obesos que você tem nos Estados Unidos, também um país de primeiro mundo, índice educacional muito elevado, mas pacientes obesos. Mais diabéticos, consequentemente, mais hipertensos. Então, não é só educação. Então, talvez esteja faltando educação específica naquele ponto, mas há uma diferença marcante aí, se você pegar apenas escolaridade. É importante? Mas não é só isso. Então, claro que o Brasil está longe de encontrar o seu, digamos assim, índice de escolaridade comparado com a Europa e Estados Unidos. Mas tudo tem que começar pela educação. Se eu começar a trabalhar, então saúde está muito ligada à educação. As pessoas terem esse entendimento do que é importante para a sua saúde. Também não é só colocar tudo nas costas do governo. A culpa é do governo porque não dá educação. Não, a culpa é do governo porque não incentiva trabalho, as pessoas se acomodaram com os benefícios sociais e ficam só naquele mundinho, recebendo aquela Bolsa Família, aquela forma de... que é importante, que tira da linha de pobreza, mas não há um programa para que isso evolua e acabe, não é para ser aquilo meio de vida. E, obviamente, o que eles vão comprar com aquela Bolsa Família ou com aquele salário muito baixo, porque não teve escolaridade para atingir um determinado patamar de vida mais, digamos assim, confortável, isso vai refletir na alimentação. Eles vão comer carboidrato, eles vão comer macarrão, eles vão comer farinha, vão comer... né, mas não tem uma dieta equilibrada. O que é que você vê? Comunidades cada vez mais obesas. Então, é isso que eu digo. Não é só o PIB, não é só a escolaridade, porque você tem os Estados Unidos com um percentual de obesos absurdo. Então, está faltando alguma coisa aí nessa educação específica.
No Brasil tem a coisa do salário, né? O salário baixo, um percentual de classe baixa muito grande, comendo só coisas baratas que engordam. Então, isso aí é a nível de política de saúde pública, é importante que tenha essa questão como prioritária, assim como uma coisa básica a ser desenvolvida junto a políticas de educação, políticas de saúde, para que isso tenha um impacto menor, né? A nível de medicação, acho que isso tem sido, de alguma forma, trabalhado. Eu acho que a doação dos medicamentos básicos com esse potencial de prevenção de doença, de progressão de doenças, são importantíssimos. Já há um estudo para se facilitar o acesso da população pobre às famosas canetas emagrecedoras. Semaglutida já tem estudos robustos mostrando que tem efeito protetor renal direto, não só pela perda do peso, né? Mas essas medicações são incríveis. Elas fazem a pessoa perder peso, diminuir o número de medicamentos antihipertensivos, diminuir o uso de antidiabéticos orais. Alguns diabéticos deixam de ser diabéticos só com a perda de peso. Esteatose hepática, a gordura no fígado reduzida. Então, ou seja, trata a doença plurimetabólica. Só que é caríssimos. Então, mas tem que ver, aí é que entra o famoso a viabilidade econômica da coisa. Quer dizer, você vai gastar mais agora, mas vai gastar muito menos no futuro com as complicações dessas doenças. Então, observe quanta coisa complexa existe aí, desde a educação básica, desde a educação em saúde, né? Desde medicamentos que realmente mudam a história natural da doença e as suas complicações, entre elas doença renal crônica. Então, é um assunto muito complexo e que envolve muitos setores de economia, saúde e tudo mais, planejamento, para se ter um resultado final que seja promissor. Doutor Luiz, o cuidado renal, a gente sabe que ele não é só clínico. Né? O acompanhamento psicológico, por exemplo, ele é muito importante para o paciente, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Por que esse cuidado psicológico tem importância na vida dos pacientes? Nossa, é fundamental, né? Então, e já começa muito precocemente. Então, imagine o seguinte: o paciente que chega no meu consultório apavorado, porque disseram a ele, ou médico clínico, ou seu cardiologista, ou seu endocrinologista, né? Olha, sua função renal está alterada, procure um nefrologista, porque senão você vai para a hemodiálise. Então, você imagina, muitos pacientes, às vezes, não estou dizendo que todo médico faz isso, mas às vezes acontece que eu recebo no meu consultório isso. Então, o paciente chega lá apavorado: doutor, pelo amor de Deus, me diga que eu não vou fazer hemodiálise. Quer dizer, primeiro, como a coisa é colocada para o paciente, então você tem que fazer todo um trabalho ali. Não é bem assim. Você foi enviado porque sua doença está com a doença renal. Nós vamos fazer aqui investigação para ver as causas, o motivo que você está com isso, fazer um planejamento para bloquear ou, né, resolver definitivamente o problema. Pode ser que fique com a sequela, mas hoje existem medicamentos que podem deixar exatamente como está até o fim da sua vida, ou que tem uma progressão muito lenta. Então, a gente já tem que, essa primeira consulta, acalmar o paciente, que ele chega simplesmente apavorado no consultório. Essa é a palavra. Então, agora você imagine um paciente que chega no meu consultório, alguém viu uma taxa muito elevada, olha, você precisa procurar um nefrologista. Isso já aconteceu comigo. Você procurar um nefrologista, quando você pega o exame e fala: meu amigo,
sinto muito, mas não tem outra saída. Você vai ter que se internar hoje. Você vai ter que começar a fazer diálise hoje. Você vai sair daqui diretamente para uma emergência que vai ser internado numa UTI para isso e isso. Imagine a cabeça desse paciente. É uma tragédia na vida da pessoa. A pessoa não sabe de nada, de repente vai ter que fazer diálise hoje. Então, é um impacto absurdo na vida da pessoa. Então, tem que ter suporte psicológico. Então, do médico que acompanha, da equipe, dos psicólogos, às vezes dos psiquiatras, da família. Então, é um trabalho conjunto para dar suporte em todos os níveis, porque é um impacto absurdo, muda a vida dele e da família também. Então, porque termina envolvendo todo mundo nesse processo. É muito difícil. É muito difícil. Na prática, qual é a diferença que o senhor observa na evolução de um paciente que ele é acompanhado por uma equipe assim multidisciplinar, que ele tem o nefrologista, ele passa pelo nutricionista, ele tem acompanhamento psicológico, ele pratica atividade física. O que é que o senhor observa nessas pessoas que têm esse acompanhamento? É um paciente mais equilibrado, mais consciente. Então, facilita a adesão ao tratamento. Né? Mas, às vezes, mesmo com tudo isso, tem pacientes que não aderem. Então, é difícil. O ser humano é muito complexo. Né? Às vezes, tem assuntos que não foram bem trabalhados e que precisam ser mais trabalhados. Às vezes, vai ao psicólogo, mas não dá uma sequência. O psiquiatra acha que precisa de uma intervenção medicamentosa, não aceita usar aquele medicamento, e isso termina interferindo, esse não equilíbrio dele, essa não aceitação, termina interferindo no próprio tratamento em si. Então, é complexo, cada caso deve ser tratado, né, com a sua individualidade, mas de uma forma geral, o paciente que tem um acompanhamento multiprofissional, ele vai ser um paciente mais equilibrado. Essa é a palavra, mais equilibrado. A aceitação é uma coisa difícil da gente mensurar, mas, claro, a pessoa sempre vai estar, poxa, né, porque eu fui sorteado para fazer isso. Outros aceitam com um pouco mais de facilidade, tem um pensamento mais positivo, não, vou seguir, vai dar tudo certo, meu transplante já vai chegar. Então, isso é muito individual, mas a gente percebe, em linhas gerais, que o paciente com um acompanhamento mais global, ele vai ter um equilíbrio maior, uma aceitação maior da doença. Para finalizar, olhando para o futuro, quais são as tecnologias emergentes que estão aí ou que vão transformar o cuidado renal? Olha, o futuro é promissor, mas a gente ainda talvez tenha que esperar um pouco mais. Para mim, o grande futuro será o domínio da engenharia genética nessa área. Você imagine um paciente que... Vamos pegar dois cenários. O paciente que já está em diálise e aí dominam a tecnologia de promover digamos assim, o desenvolvimento de um rim exatamente igual ao seu, que vai ser implantado em você e você não vai precisar o uso de imunossupressores para evitar a rejeição. Esse é fantástico. Então, digamos, o que é que tem nessa linha? Hoje já existe transplante de outras espécies no ser humano. Então, o transplante entre espécies é chamado de xenotransplante. Isso tem sido feito na Universidade de Harvard, coordenado por um brasileiro, Leonardo Riella, filho do meu professor Miguel Riella, que me ensinou diálise peritoneal lá em Curitiba. Leonardo Riella comanda uma grande equipe que faz transplante de porcos em humanos. Claro que não é aquele porco que você vai ali, vamos pegar o rim dele, não é. É um porco tratado em laboratório, com mais de 50 intervenções genéticas para evitar doenças, transmissões de vírus,
Olha, é uma tecnologia absurdamente cara, mas esses pacientes ainda precisam usar imunossupressores para evitar a rejeição de um órgão de outra espécie no seu organismo. Mas tem progredido, alguns pacientes, os primeiros foram feitos pacientes críticos, né, sem qualquer outra perspectiva, mas já estão ampliando essa série de casos. Mas a tecnologia vai avançar a tal ponto em que você vai poder trabalhar o rim desse porco para que ele produza um rim, ele gere um rim com o seu material genético. Eu assisti uma palestra de um professor italiano chamado Giuseppe Remusi. Ele mostrou que tinham identificado um fator que na fase de embriogênese, logo no começo da fecundação, fecundação, divisão celular, tem a fase de mórula, nessa fase em que o ovo se forma, o embrião se forma, se você, nessa fase, deletar um gene que emite a ordem para a produção desse fator, o animal nasce sem rim. Nossa! E eles estavam tentando inocular esse gene humano do paciente. Aí é que está a complexidade da coisa. Então, se eles sabem, então, sim, eles podem formar, digamos assim, uma raça de animais que vão nascer sem rim. Claro que eles vão morrer, mas eles podem, porque não vão ter rim, não vão conseguir sobreviver. Mas, se eles reinocularem nessa fase de mórula o fator, o gene responsável por esse fator, eles voltam a formar rim. Então, qual é a ideia? É você introduzir um gene da pessoa que vai receber esse rim para que esse porco gere um rim igual ao seu, com o seu material genético. Aí é que está a complexidade da coisa, isso deve demorar ainda algum tempo, mas um dia chegaremos lá. Então, você está em hemodiálise, está em diálise peritoneal, e aí esse animal vai ser trabalhado geneticamente no laboratório para que produza um rim exatamente igual ao seu, você recebe esse rim. O rim do porco tem um tamanho muito parecido com o do rim humano e você não vai precisar usar nem corticoide nem imunossupressor para evitar a rejeição. Isso é fantástico. Na linha dos pacientes com as doenças renais que ainda estão em desenvolvimento ou em progressão, eu já toquei aqui rapidamente nesse assunto hoje, as grandes inovações estão na descoberta de fatores que bloqueiam a fibrose e que permitem a regeneração celular. Então, uma célula que estaria morta, então isso significaria mais perda, né, de função renal. Então, quanto mais células você vai perdendo, mais e aquilo não se regenera, porque fibrosa. Então, se você entra nessa linha, bloqueia a fibrose e permite a regeneração celular, o paciente não progride, não vai para a doença renal avançada e não vai precisar de diálise. Então, são as duas pontas onde você muda completamente a história natural de uma doença. Doutor Luiz, muito obrigada por essa conversa tão necessária, tão esclarecedora. E eu queria perguntar para o senhor qual é a mensagem que o senhor deixa neste Dia Mundial do Rim, olhando ali para a câmera para poder falar diretamente com quem está assistindo. Muito bem. A grande mensagem é: teste o seu rim. Não há outra maneira, não esperem ter sintomas, não cair naquele subgrupo de pacientes que tem doença que aparece algum sintoma. Teste o seu rim de duas formas muito simples: sumário de urina e dosagem da creatinina, que mede a função renal. Então, vocês tendo essa avaliação, vocês vão saber se seus rins estão saudáveis ou não. Se tiver com algum probleminha, vai ao nefrologista que vai saber orientá-lo como proceder nessas situações. E volto a dizer, tudo que é detectado precocemente tem grande chance de reversão. Bem, gente, a campanha deste ano do Dia Mundial do Rim
nos lembra que prevenir é cuidar da vida das pessoas e também proteger o planeta, né? Então, esse é o compromisso diário da Clínica ProRim, que há mais de 30 anos trabalha com prevenção e acompanhamento clínico, nutrição especializada e tratamentos que preservam a autonomia. E para quem nos acompanha, fica o convite, cuidar da sua saúde renal para começar hoje. Então, no próximo episódio, a gente vai trazer novos convidados e assuntos muito importantes para a gente estar discutindo aqui. Até a próxima.